Jesus te ama, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder nos encontrar aqui mais uma vez neste canal de evangelização. Nós estamos meditando sobre a pessoa do Espírito Santo em vários vídeos. O Espírito Santo que é um dom do ressuscitado para a igreja. Então, nós já lançamos um primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu te garanto, é bom você assistir, porque vai ajudar também na compreensão dos próximos vídeos que nós lançaremos. E também nesse vídeo de hoje, que vamos continuar a nossa meditação sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós estamos fazendo essa meditação do Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro vídeo ele é uma explanação inicial e nós vamos dar continuidade hoje. Nós vamos percebendo nessa meditação sobre o Espírito Santo que ele age de maneira particular e expressiva na figura dos juízes, reis e profetas. Então, ele age nas instituições do povo de Israel, nós vamos perceber, e na figura dessas três pessoas, dessas três figuras, né? Dos juízes, reis e profetas, que são importantes para entendermos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, hoje vamos falar um pouco dessas três figuras importantes, começando pelos juízes. Os juízes, eles são salvadores carismáticos, que foram suscitados pelo Espírito de Yahvé, pelo Espírito de Deus, no momento crítico da história do povo de Israel. Foram suscitados para uma ação concreta, uma ação particular, rápida e transitória. Nós vamos pegar aqui a palavra de Deus no livro dos Juízes, lá no capítulo 2, justamente vai trazer isso, que o Espírito de Deus suscitou os juízes. Traz assim: então Yahvé lhe suscitou juízes, ou seja, o próprio Deus suscitou esses juízes. É claro que o papel dos juízes, pela própria palavra, pode trazer uma interpretação equívoca, ou seja, errônea, daquilo que era o seu papel para o povo de Israel. A gente pode pensar que, por se falar de juízes, a gente pode subentender o papel judicial. Mas, na verdade, não é isso. É para a salvação do povo de Israel. Nós falamos isso no primeiro vídeo. Deus age através do seu Espírito em função de um desígnio salvífico para a salvação do povo de Israel. Então, essa ação salvífica é o próprio Yahvé. Os juízes são apenas instrumento da salvação de Deus, esses líderes carismáticos. A expressão Ruá Yahvé, que é Espírito de Deus ou sopro de Deus, ela aparece 7 vezes no livro dos Juízes. Isso mostra para nós a primazia do Espírito Santo na vida dos juízes, a sua ação na vida dos juízes. Existe na palavra de Deus, eu vou pegar aqui, a chamada fórmula do Espírito no livro dos Juízes. Essa fórmula do Espírito é o que marca a vocação e a missão dos juízes. Vai dizer assim: o Espírito de Yahvé esteve sobre ele. Nós vamos, se for continuar a leitura do versículo, vai falar que Deus esteve sobre um juiz específico para que ele vencesse uma guerra específica. E logo no final do versículo vai dizer que o juiz conseguiu vencer. Ou seja, é o Espírito Santo quem conduz esses juízes para a missão que Deus deu. Ele é o protagonista da missão. O Espírito de Deus na ação dos juízes, eles não agiam na vida dos juízes por toda a vida. Era apenas uma ação transitória. O que é isso? Não era como Moisés ou Josué, que Deus conduzia, que desenvolveu um papel até a sua morte. Moisés, no momento que foi chamado até a sua morte, esteve ali fazendo um papel, agindo para a história de salvação do povo de Israel. Assim como Josué. Mas os juízes não. Foram apenas por um período específico. Para uma determinada ação concreta, uma ação particular. Então isso é importante notar, essa ação na vida dos juízes. Após os juízes, nós vamos meditar sobre os reis de Israel. O povo de Israel pede a Samuel um rei. Só que isso colocou em dúvida a constituição ou a instituição mais importante para o povo de Israel, que era o reinado do próprio Deus, o reinado de Yahvé. Mas o povo pediu a Samuel um rei, assim como outras nações. Isso porque eles já não queriam mais depender de Deus. Ou seja, não queria mais essa dependência de Deus, que suscitasse um juiz para ajudar na sua salvação, nas suas necessidades. E é claro que Samuel vai mostrar os inconvenientes dessa realeza. Mesmo assim, o povo vai insistir para ter um rei. Então,
Saul é a figura importante que marca essa transição da liderança carismática para a monarquia. Ou seja, Saul é o último dos juízes e o primeiro rei de Israel. Então é ele quem marca essa transição. Então o próprio Samuel unge Saul para ser o rei de Israel, lembrando que ele jamais poderia se esquecer da sua dependência de Yahvé, da sua dependência de Deus. Veja, o povo de Israel pediu um rei porque já não queria mais tanto depender de Deus que suscitasse um juiz ou uma figura para a sua salvação. Mas Samuel faz questão de deixar claro que o rei é um instrumento de Yahvé e que jamais pode se esquecer dessa dependência de Yahvé. Isso é importante. Então, a partir desse momento, o rei que antes foi questionado, que levou o questionamento do primado, da soberania de Yahvé no povo de Israel, ele passa a ser um dom de Deus. O rei passa a ser entendido como um dom de Deus, não mais algo que surgiu da infidelidade do povo de Israel, mas é uma dádiva de Deus, porque também sobre os reis repousava o espírito de Yahvé ou o espírito de Elohim. Esse espírito de Yahvé, o sopro de Deus, era concedido aos reis na sua unção. Essa palavra é muito importante quando nós falamos do rei, a unção do rei. É claro que há uma diferença da ação do Espírito Santo na vida dos reis e dos juízes. Na vida dos juízes, a ação do Espírito Santo ela era transitória, ela era passageira. Já na ação do Espírito Santo na vida dos reis, ela passou a ser permanente. Nós vamos perceber na palavra de Deus que vai dizer assim: e a partir daquele dia o Espírito de Yahvé apoderou-se de Davi. Davi foi um grande rei de Israel. Ele foi escolhido. A sua própria escolha manifesta que Deus queria Davi. Então, a palavra vai dizer que a partir da escolha de Davi, o Espírito de Deus apoderou-se dele a partir daquele dia. Ou seja, a ação do Espírito Santo não foi mais transitória para uma determinada circunstância, para um determinado período. Foi enquanto Davi foi rei de Israel. Ela passou a ser uma ação permanente. Então, essa é a diferença justamente da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos reis. Nós vamos agora entrar na vida dos profetas, a ação do Espírito Santo nos profetas. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer o seguinte, que Deus falou-nos através dos profetas. Claro, essa leitura é já do Novo Testamento, mas é importante para entendermos que já no Novo Testamento se reconhecia que Deus falava através dos profetas. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. E a igreja, a partir de Jesus Cristo, confirma isso. Há um símbolo batismal de São Cilírio de Jerusalém que justamente vai dizer isso. A oração é essa: creio no Espírito Santo que falou pelos profetas. E esse mesmo Espírito Santo que fez Jesus se encarnar no seio da Virgem Maria, a própria palavra vai dizer, quando o anjo aparece em sonho a José, aquilo que há em Maria é obra do Espírito Santo. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que faz acontecer o mistério da encarnação, Deus que assume a nossa humanidade através de Jesus Cristo. O mesmo Espírito Santo que age na missão de Jesus é o mesmo Espírito Santo que falou pelos profetas. Isso é muito importante. A igreja reconhece isso. Os profetas, eles não têm um chamamento claro sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, não há esse chamamento claro sobre o Espírito Santo de Deus agir nos profetas. Claro no texto, nós podemos dizer assim, não podemos dizer que o Espírito Santo não agiu. Isso entraria em incoerência com o que eu acabei de falar. Mas não é essa clareza, como se a gente for pegar no livro dos Juízes, que diz: o Espírito de Yahvé estava sobre Débora, que foi uma juíza importante. Ou seja, não há essa determinação clara na vida dos profetas, e nem mesmo alguns profetas falaram do Espírito Santo. É a partir de Ezequiel, ou seja, no período do exílio do povo de Israel e no período pós-exílio, que vai haver essa clara ação do Espírito de Deus, do Ruá Yahvé, na vida dos profetas. É a partir de Ezequiel. Antes de Ezequiel, os profetas se prendiam mais à questão de transmitir a palavra de Yahvé. Ou seja, os profetas, eles não eram transmissores da tradição e nem a origem da tradição. Quando eu quero falar
em tradição eu falo justamente dos costumes do povo de Israel. Eles não eram aqueles que diziam, tem que fazer isso, não pode, tem que preservar o sábado, por exemplo, não pode comer carne de porco. São coisas que estavam na tradição do povo de Israel, no Antigo Testamento. Eles não eram transmissores dessa tradição. O próprio povo de Israel era quem transmitia a sua tradição. Ela era transmitida de pai para filho. A gente vai perceber isso na cultura do povo de Israel. Mas os profetas, eles eram transmissores da palavra de Yahvé. Eles apontavam para Yahvé, para Deus. Ou seja, o nome de Deus, Yahvé, era o centro do discurso dos profetas. Ou seja, o nome de Yahvé era justamente esse nome que garantia totalmente o anúncio dos profetas. É interessante verificar que de 6.828 vezes que o nome de Yahvé aparece no Antigo Testamento, 3.523 vezes são nos profetas. Ou seja, essas 3.523 vezes o nome de Yahvé aparece no discurso profético. Ele predomina no discurso profético e marca justamente esse discurso. E é a partir daí que a gente vai entender a questão dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles não tinham Yahvé como a origem do discurso e nem apontavam para Yahvé como o fim do discurso. Ou seja, os falsos profetas não levavam em conta o nome de Deus, não anunciavam Deus na sua origem e não tinha o objetivo de levar o povo no anúncio a chegar a Deus. Ou seja, os profetas são aqueles que transmitem a mensagem de Deus para que o povo se volte para Deus. As profecias servem, como diz o apóstolo Paulo, para iluminar a nossa caminhada. Então, isso aqui é um pouco da questão dos profetas. Nós vamos aprofundá-la no próximo vídeo. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que eles também meditem com alegria sobre o Espírito Santo. É muito bom meditar sobre o Espírito Santo. Então você compartilhe esse vídeo, nos acompanhe no nosso canal de evangelização, nesse canal do YouTube, para ver os próximos vídeos, para nós crescermos nessa compreensão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe.